Olá, estudante, você que vai fazer o Enem, estou aqui resolvendo todas as 15 questões do Enem 2024. São 15 questões de física e olha, algumas são difíceis, exige que você saiba o conteúdo de física, outras não. Você deve ler o enunciado com atenção e com pouco conhecimento e até com bom senso você é capaz de resolver. Algumas são assim, como eu disse, outras não. O Enem tem uma característica interessante, isso aparece aqui também nessa versão 2024, é que as questões são sempre contextualizadas. Elas são questões baseadas na realidade, no cotidiano. Não são questões desvinculadas do real, né? São questões, como eles chamam, de situações problema. São questões reais ou ligadas ao real. Isso é interessante porque transforma a física em algo próximo ao nosso mundo, ao mundo real. Isso é legal. O Enem tem outra característica, diferente das outras provas, dos outros vestibulares, que é o seguinte: a intenção não é só medir o seu conhecimento de física ou de outras disciplinas, eu me refiro nesse momento à física, mas também medir o que eles chamam de competências e habilidades. As questões são, na verdade, vamos dizer assim, um modo de avaliar em você outras coisas, as suas competências como cidadão. É interessante você conhecer um pouco isso, tiver um pouquinho de paciência e ler sobre isso. O que é que o Enem avalia em você. De qualquer forma, espero que você aprenda com essas resoluções e entenda qual é o espírito das questões do Enem, porque certamente você vai fazer uma dessas provas, seja esse ano ou seja em outro ano, você vai ter que encarar o Enem em algum momento. Principalmente porque ele é a porta de entrada para muitas universidades, principalmente as federais, e ele é praticamente obrigatório para quem quer seguir carreira universitária, né? Então, boa resolução, preste bem atenção. Uma outra coisa, deixa eu dizer isso para vocês, antes que vocês enfrentem as resoluções. Eu tenho um estilo de resolução que é procurar sempre caminhos mais intuitivos. À medida do possível, eu evito fórmulas desnecessárias. Sempre fui assim na minha carreira como professor. E evito também, às vezes, fórmulas que existem, mas não são necessárias no momento. Tá? Vocês vão perceber isso. Tá legal? Por quê? Porque eu não troco o raciocínio, o pensar a natureza por fórmulas, a não ser quando isso é necessário. Tem hora que isso é necessário mesmo, tá bom? Mas vocês vão perceber isso, que eu procuro sempre um enfoque mais intuitivo, mais fenomenológico, tá legal? Mais perto mesmo da natureza, da física. Valeu, pessoal, boa resolução. Essa primeira questão de física, né, mas é a questão 95 da prova, já começa exigindo aí que a gente saiba algumas coisas sobre iglus, aquelas casas de gelo, né? Parece um absurdo alguém construir uma casa de gelo para se proteger do frio. Mas é isso mesmo. O gelo, na verdade, aqueles blocos de gelo que eles cortam, eles não são de gelo puro, eles têm muito ar lá dentro. E o ar é um bom isolante térmico. Quando eles fazem aquelas casas de gelo, eles estão, na verdade, construindo uma casa com paredes de bom isolante térmico. E lá dentro, como existem pessoas, e as pessoas têm um certo calor corporal, por incrível que pareça, ali dentro você pode conseguir manter uma temperatura lá naqueles lugares cheios de neve, uma temperatura de 10 a 15 graus Celsius, enquanto lá fora pode estar menos 30. Isso porque essa casinha é um isolante térmico e o calor corporal das pessoas acaba mantendo uma certa temperatura agradável lá dentro. Incrível isso, né? Tem outros detalhes também aí, mas é isso. Aqui tem uma tirinha, né, em que a família comprou uma geladeira e, pelo jeito, a mamãe estranhou. Por que você comprou uma geladeira, né? Provavelmente o pai responde assim, é porque as crianças gostam de brincar de casinha. Casinha com gelos, né, que o congelador produz. E brincar de casinha significa fazer um igluzinho lá dentro, né? Bom, vamos lá, vamos ler aqui. A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico, construído durante o inverno, né, a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato desse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca. Bom, se justifica porque não tem outra coisa a não ser gelo, né? Essa frase é meio estranha, né? Lá não tem madeira, não tem tijolo, né? A única coisa que tem é isso. Então se justifica também por isso, por falta de outras coisas, né? Na tirinha, a geladeira é necessária para... veja bem a pergunta, hein? Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo por quê? Ele não está perguntando do iglu, por que é bom o iglu, nada disso. O que a geladeira é necessária para fazer gelo? Vamos ver. Item A. A temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água. Bom,
Certamente isso é verdade, porque, como eu disse, lá dentro é quentinho. Se você coloca a água ali dentro no estado líquido, ela não vai congelar, não vai congelar naturalmente, não vai solidificar. Eu preciso de uma geladeira para isso acontecer, tá certo? Preciso de um congelador, tá certo? Então se justifica por isso. Porque a pergunta é bem essa: a geladeira é necessária para fazer gelo, por quê? Porque a temperatura interna do iglu é maior que aquela que eu preciso para solidificar a água. É essa de cara a resposta. Tá bom? As outras são aí um monte de coisas que não justificam. A umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase. Não, não tem nada a ver a umidade com isso. O ar dentro do iglu é isolante térmico. Não, não. O que é isolante térmico são as paredes. O ar é isolante térmico sempre. A temperatura uniforme no interior do iglu impede correntes de convecção. Bom, até dentro do iglu não há correntes de convecção, porque as paredes protegem, né? Mas não é isso que impede o congelamento da água, é a temperatura que é alta mesmo, né? A pressão no interior do iglu é baixa. Não é igual o exterior, porque tem uma portinha aberta, né? A pressão é igual, a pressão atmosférica é a mesma. Então a resposta, qual seria a essa questão? Alternativa A. Bonitinha a questão, mas exige uma boa leitura do estudante, ó. O que ele está perguntando não tem nada a ver com o iglu. Por que a geladeira é necessária para fazer gelo? Ele tem que saber que no iglu a temperatura não é tão baixa a ponto de a água congelar naturalmente. Se fosse, precisaria fazer um iglu para se proteger, né, do frio. Legal? Valeu essa questão. Essa é a questão 100 da prova e é o nosso segundo exercício. É uma questão que envolve campo elétrico uniforme, criado por duas placas paralelas, carregadas com cargas de sinais contrários e mesma intensidade, mesmo valor, né? Vamos lá. Em um experimento de laboratório, duas barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e, após um certo tempo, o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. O farelo de milho aí tem a função de permitir que você visualize as linhas de campo. Na verdade, o campo é invisível, né, para nós. Ele é uma entidade, né? E o farelo de milho permite que você visualize essas linhas de campo. A figura representa a vista superior desse experimento. Foi retirado de um livro aqui. Ao repetir o experimento, colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumido pelo farelo é... Bom, pessoal, aqui é questão de lembrar uma coisa importante, tá? Que é a chamada blindagem eletrostática descoberta pelo Faraday no século XIX. O que é a blindagem eletrostática? Todo condutor, seja ele oco ou não, no seu interior o campo elétrico é sempre nulo, tá bom? Pode existir cargas fora, campo elétrico fora, dentro é sempre nulo. A única alternativa que mostra isso é essa E que aparece aqui. Tá bom? Por isso que a alternativa correta é a alternativa E. Aqui era questão de lembrar dessa chamada blindagem eletrostática. Pessoal, essa questão número 3, nossa 102 da prova. Essa questão foi anulada. Eu vou mostrar por quê. O estudante comprou uma cafeteira elétrica de 700 watts. 700 watts significa 700 joules por segundo. Ela consome isso. Muito bem. Digamos que essa cafeteira seja tão boa, né, que nem perca energia, né? Sei lá. E com capacidade de meio litro de água, ou seja, 500 gramas de água. Enquanto o café estava em preparação máxima da cafeteira, quer dizer, meio litro de água, ela levou 3 minutos para ferver a água, que estava a 20 graus, foi até 100 graus. Para avaliar a eficiência da cafeteira, ele calculou esse tempo desprezando perdas de energia. Então não houve perda. Então a cafeteira, 700 watts, primeiro eu devo entender que não houve perda nem elétrica, né? Ela consome 700 watts de energia elétrica e tudo isso virou calor. Bom, não existe isso, né? Mas tudo bem. E também não houve perda de energia transferida para a água, né? Não houve perda para o ambiente. Ele pediu para desprezar qualquer perda energética. Tá legal. Ele diz que é necessário uma caloria, equivale a 4,2 joules, para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Isso aqui é o calor específico da água, que é 1. É a própria definição de calor específico, que é quantas calorias eu preciso para elevar em 1 grau Celsius 1 grama daquela substância. Então, o calor específico da água, a gente já sabe, é 1. Vamos ver qual foi o problema com essa questão. Potência é energia por tempo, e no caso aqui é o calor que a água vai receber por tempo, pelo tempo. Então, a quantidade de calor é potência vezes tempo. A potência é 700 e o tempo é 180. Por quê? 3 minutos
passado para segundos dá 180, vezes 60, né? Eu precisei passar para segundos porque eu estou usando watts, que é joule por segundo, sistema internacional. Isso vai me dar 126 mil joules. Então, o que essa cafeteira pode me fornecer em 3 minutos é 126 mil joules. Agora, qual é a quantidade de calor para esquentar água de 20 graus a 100 graus? Eu calculo usando aquela fórmula do calor sensível, mc delta θ. Quantidade de massa é 500 gramas, é 1, inclusive dado, né? Temperatura final é 100, inicial é 20. Isso vai me dar 40 mil calorias. E passando para joule, multiplicando por 4,2, dá essa quantidade enorme de joules, né? Mais que 160 mil joules. Mas espera aí, só para esquentar água eu preciso de mais de 160 mil joules. A cafeteira não pode me render mais que 126 mil, né? Nesse tempo. Que raio de eficiência é essa? Que eu preciso de mais energia do que ela pode fornecer e ainda assim eu conseguir ferver água. Impossível. Seria uma eficiência acima de 100%, o que não é possível e nem teria essa alternativa aqui. É por isso que a questão foi anulada. Vamos lá, nossa questão 4, questão 103 da prova, uma questão de termodinâmica, gases e tal, né? Vamos lá. O diagrama pressão em função do volume, diagrama PV, a seguir representa o ciclo de Otto para o motor de combustão interna, como os motores a gasolina ou etanol utilizados nos automóveis. As etapas representadas no diagrama estão descritas no quadro. Bom, de modo geral, a produção de trabalho por um gás é feita sempre em ciclos, né? Há recebimento de calor, compressão do gás, expansão do gás, né? Em vários tipos de transformação, dependendo do tipo de ciclo. Esse aqui é o chamado ciclo de Otto. Bom, quando é que um gás realiza trabalho, que é o que interessa para a gente, realizar trabalho, né? Mover uma máquina, mover uma roda e tal. É quando ele se expande. Vamos pensar assim, de modo não muito preciso, mas que é correto. Imagine um gás num cilindro, como o cilindro do carro, né? Por exemplo, quando explode o pistão e tal, né? E o pistão se move, né? Quando é que um gás realiza trabalho? Quando ele empurra o mundo, vamos chamar assim. Quando ele se expande, ele empurra o mundo. Quando ele se expande, é como se ele comprimisse um pouquinho o mundo, né? Quando ele se expande, é que ele está produzindo um trabalho externo, ele está empurrando alguma coisa, tá legal? Quando ele se comprime, ele está recebendo o trabalho externo. O mundo está empurrando o gás. Essa é uma ideia interessante de guardar. Então, a realização ou recebimento de trabalho de um gás, quer dizer, realizar ou receber, tem a ver com expansão e compressão. Agora, uma compressão e expansão importante é a chamada adiabática, transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática? É aquela em que não há troca de calor com o meio externo. Então, em geral, uma transformação adiabática, seja expansão ou compressão, ela acontece de modo muito rápido. Pá! Para que não haja tempo de troca de calor com o meio externo. Por exemplo, quando você aperta, você não vai fazer isso, né? Quando por algum acidente se aperta a válvula de um bujão de gás, um botijão de gás, o gás de lá dentro sai muito rapidamente, não há tempo de trocar calor com o meio, o botijão ele esfria, chega a congelar a boca dele, porque há uma expansão muito rápida do gás, há uma produção de trabalho, vamos chamar assim, uma expansão adiabática. E de onde veio essa energia para haver expansão? Foi tão rápida que não houve troca de calor com o meio. O único modo de haver essa expansão é roubando energia do próprio gás, energia interna dele. E aí cai a temperatura dele e ele esfria. Na expansão adiabática, há uma queda de temperatura interna, há uma queda da energia interna do gás. E uma compressão adiabática, ao contrário, há um aumento da energia interna do gás. Bom, vamos ver esse ciclo aqui. Vamos lá, vamos ver esse exercício, né? A etapa 1 é essa aqui, ó, de 0 a 1. De 0 a 1. A admissão isobárica. Isobárica quer dizer mantida a pressão da mistura ar-combustível no cilindro do motor. Então, sem haver mudança de pressão, é injetada uma mistura de ar que se pega da atmosfera, com a gasolina ou etanol. Uma mistura que é injetada dentro do espaço vazio entre o pistão e o cilindro. Isso, em geral, é no motor aspirado, que chama, né? Motor turbinado, isso é injetado comprimido. O 2, o que seria? O 2 é 1 a 2. 1 a 2. É isso aqui, ó. É uma compressão adiabática. Compressão adiabática seria, então, uma compressão rápida em que não há troca de calor com o meio. Nesse caso,
como eu disse, né, não há realização de trabalho. É o contrário, é uma compressão, esse gás recebe trabalho externo. 2 a 3 seria isso aqui, ó. Tá vendo? O volume fica constante, é a pressão que aumenta, né? É introdução de energia na forma de calor de combustão. Aqui o que vai acontecer? Provavelmente é a explosão, né, da vela. E o que acontece de 3 a 4? É uma expansão adiabática, é muito rápida, não há tempo de trocar calor com o meio, e essa expansão é que vai realizar trabalho. Pá! Né, vai mover o pistão. E depois as outras aqui, 4 a 1, liberação da energia em forma de calor, porque esse calor tem que ser trocado com o meio, chamada fonte fria lá fora, por isso tem radiador, há uma irradiação de calor para fora, né? O motor esquenta e tal. E depois a liberação de gás que vai para o escapamento. Bom, a fase que permite, então, a realização de trabalho, que é a energia útil que nos interessa, é essa 3 a 4, que é a quarta que aparece aqui, que é quando o gás realiza trabalho. Seria, então, a alternativa C. Olha, essa aqui eu já acho uma questão mais difícil. Aqui é impossível, mas exige muito mais cuidado, muito mais perspicácia. Olha, é a questão 104, é a nossa quinta, total de 15, né? Para os circuitos de maratonas aquáticas realizadas em mares calmos e próximos à praia, é montado um sistema de boias que determinam o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos da corrente marítima. Porque tem hora que a corrente atrapalha o nadador, tem hora que ajuda, né? Certo? Dependendo se ela está a favor ou contra, né? O diagrama contém o circuito em que deve ser realizada uma volta no sentido anti-horário. Nesse sentido, assim, anti-horário, né? Tá? Boia 1, boia 2, boia 3, boia 4, volta na boia 1. Existe uma corrente marinha de velocidade VC, cujo módulo é 30 metros por minuto. É paralela à praia em toda a área do circuito. A VC está aqui, ó. Se ela é paralela à praia, a praia está aqui ou aqui, né? Mas ela é paralela à praia e tem essa direção, esse sentido. O nosso desenho é para baixo, vertical para baixo no nosso desenho, né? É claro que ela não é vertical, né? Ela é horizontal, o mar é horizontal. E ela o módulo dela é 30 metros por minuto. Nas arestas mais longas, são essas e essas de 800 metros, o nadador precisa nadar na direção apontada pelos vetores VN. Ele tem que nadar aqui e nesse pedaço nadar assim. Dos pontos 1 até 2 e de 3 até 4. Considere que a velocidade do nadador é sempre de 50 metros por minuto em relação à água, durante todo o circuito. Por que aqui, nesse trecho, ele tem que nadar de lado? Porque a velocidade da correnteza o arrasta para cá, né? Então ele tem que enganar, né? Dar uma enganada na correnteza, né? Nadar meio de lado, já que ele vai ser arrastado para cá, para conseguir um resultado em cima dessa linha azul, tá certo? A mesma coisa desse lado, ele vai ser arrastado para cá. Então ele tem que nadar meio de lado para conseguir andar em cima dessa linha azul. Essa que é a questão. Já nesse trecho 2 a 3, não, ele pode ir em cima da linha azul. Ele vai estar nadando contra a correnteza aqui. Aqui também ele pode nadar em cima da linha azul e vai estar nadando a favor da correnteza, tá certo? Muito bem, é isso, né? Tá certo? Agora, nessa situação, em quantos minutos o nadador completará a prova? Vamos então analisar trecho a trecho, descobrir quanto ele leva de tempo em cada trecho e descobrir então o total de tempo que ele levou. Vamos lá, eu copiei aqui aquele esquema que ele dá, né? Vamos começar por esse trecho aqui. A velocidade da correnteza é aqui para baixo, no meu desenho, né? Tá, ele é horizontal, claro. Eu quero que o resultado do nadador seja esse, ele tem que andar em cima da linha, não é isso? Então, embora o esforço dele seja para cá, a direção desse esforço tem que ser tal que o resultado seja aqui, em cima da linha azul. Veja que eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu posso encontrar essa velocidade V1, módulo dela, usando Pitágoras. Na verdade, esse Vn é a soma vetorial dessas duas velocidades, né? Tá? Então vamos lá, Vn ao quadrado igual a Vc ao quadrado mais V1 ao quadrado. Na verdade, esse aqui é aquele triângulo famoso, 3, 4, 5. Mas vamos lá. 50 ao quadrado é 2.500, 30 ao quadrado, que é a velocidade da correnteza, 900, passando 900 para cá, 2.500 menos 900 é 1.600. Então, V1 ao quadrado vai dar 1.600, que a raiz é 40. Eu abreviei as contas aqui, porque são muitos exercícios, né? Estou abreviando as contas só. Bom, eu sei que velocidade é a distância pelo tempo, a velocidade sendo 40, a distância aqui é 800 sobre tempo,
troco aqui as duas posições do tempo e do 40, 800 sobre 40, 20 minutos. Tá bom? Então ele vai percorrer esse trecho aqui em 40 minutos. Esse trecho T3 eu pulei para ele para cá, porque, na verdade, é a mesma coisa, ó, não é? O esforço dele é para cá, velocidade da correnteza para cá, e eu tenho V3 para cá. Não é isso? Tá certo? Vai dar na mesma, chamei de V3, né? Porque é no terceiro trecho. Vai dar 20 minutos também. Já nesse outro trecho aqui, o que é que acontece? A velocidade dele é para cima, no nosso desenho, e a correnteza é para baixo. São vetores de mesma direção em sentidos contrários. Se ele se esforça a 50 para lá e a correnteza o arrasta 30 para cá, sobra 20. O resultado desse esforço dele é 20 contra a correnteza. A distância que ele vai percorrer é 400, eu descubro o tempo aqui, T2, que é 400 sobre 20, também dá 20 minutos nesse trecho aqui. Tá legal? Agora, sobra esse trecho aqui, né? Esse trecho aqui. Agora ele está nadando a favor da correnteza. A velocidade dele é 50, da correnteza é 30. Ele está, então, conseguindo nadar a 80 km por hora. Por minuto, né? Metros por minuto. 80 metros por minuto. Como a distância aqui é 400 metros, eu vou descobrir esse tempo aqui, ó. Troco 400 com T1, 400 sobre 80, 5 minutos. Então, 20, 20, 20 e 5. O tempo total que ele vai levar é a soma deles todos. 20 mais 20 mais 20, mais 5, dá um tempo de 65 minutos. E, portanto, gente, a alternativa correta seria a alternativa B de bola. O que vocês acharam do exercício? Escreva aí embaixo. Aliás, escreva aí embaixo o que vocês estão achando dessa prova. Ou espere até o final. Todos foram difíceis ou não? Quais foram fáceis? Como é que você julgaria essa prova do Enem em termos de dificuldade ou facilidade? Né? Façam isso lá embaixo. É legal porque assim vocês trocam uma ideia com seus colegas, que eles estão achando também. Eu vejo alguns exercícios difíceis aí. Outros são diretos, quase não tem conta para fazer, mas é uma prova que exige bastante do estudante. Pessoal, uma questão simpática e simples, hein? Essa aqui é simples. Envolve o Calvin. É a questão 106 e a nossa sexta, né? Na tirinha, Calvin se divertia em um balanço antes de soltar-se e cair no chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular. Porém, a força gravitacional, que permanece atuando no garoto, modifica a direção de sua velocidade, fazendo com que ele chegue ao chão de maneira ilustrada no último quadrinho. Bom, aí ele pergunta qual o vetor representa a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin, né, no momento que ele toca o chão. Está meio pequenininho aqui, mas dá para ler, acho, né? Veja, ó, o Calvin está no balanço, ele se solta aqui, ó, nesse segundo quadrinho, ó, ele se solta. Aí ele vai descrever uma parábola, né, certo? E vai cair assim no chão, ele vai cair meio inclinado, ó. Nesse último quadrinho, ele vai cair assim, num pedaço de parábola, né? Ele vai cair de modo inclinado. Ele vai bater assim no chão, ó, inclinado. Então é claro que ele vai aplicar no chão uma força inclinada. Ele vai aplicar no chão uma força para cá. Qual seria a reação que ele receberia, então, se ele vai aplicar uma força para cá? O que se pede é o vetor que representa a reação do chão. Seria a alternativa A, né? A reação seria essa aqui. Isso é tranquilo, gente, tranquilo. É a lei da ação e reação com certo bom senso, né? Ele vai bater assim meio de lado, vai empurrar o chão para cá, vai empurrar o chão para cá, vai receber uma reação para cá. Aqui cabe um comentário. Acabou, se acertou, né? Acertamos. Acabou. Acabou. Mas vamos aproveitar e comentar um pouquinho as coisas, né? Se o chão fosse de gelo, não seria assim. Por quê? Porque para ser assim, tem que ter um atrito aqui, horizontal. Ele cai assim, ó, ele vai atritar com o chão, vai empurrar o chão para cá, né, com atrito, e recebe uma reação para cá. Tá? Se fosse gelo, ele ia bater aqui e ficar escorregando, 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 enquanto não tivesse atrito. Não haveria uma força horizontal, só teria uma reação vertical. Mas não é o caso, né? Ele cai no chão, está num parquinho infantil. Né? O Enem não precisa se preocupar com isso. Não tem parquinho infantil, né, numa pista de gelo. Tá certo? Eu só estou comentando com vocês, porque é inclinada porque tem esse atrito. Ele exerce sobre o chão uma força para cá, que é o atrito, e recebe a reação do atrito para cá. A outra é o impacto sobre o chão, ele empurra o chão para baixo. Ele acaba recebendo, então, uma reação para cá, que é o fruto dessas duas, o resultado dessas duas. Né? O impacto sobre o chão e o atrito. Por isso aqui ele recebe essa reação inclinada. Isso foi um comentário acessório, né? Então, se não tivesse atrito, ela não seria inclinada. Seria só vertical e ele estaria escorregando enquanto não houvesse atrito.
Vamos lá, pessoal. Essa aqui, questão 109, a nossa sétima. O LED é um dispositivo super importante, fruto da modernidade, né? E tem a ver com mecânica quântica ainda por cima. Ele é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em único sentido, é isso, porque ele é um diodo, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento, é o I máximo. Um LED acende apenas se a corrente que percorre está no sentido permitido e se a diferença de potencial a que está submetido é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. Igual ou superior. A figura ilustra o símbolo do LED usado na representação de circuitos. É esse símbolo aqui, ó. E a corrente só pode ir, ó, da parte maior do triângulo para o vértice aqui do triângulo. A corrente só pode ir assim, ó, de cá para cá. É vedada a passagem de corrente. Um estudante de física analisa as propriedades do LED em um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe dos seguintes materiais: uma bateria ideal, quer dizer, aquela que tem resistência interna nula, 2 LEDs de tensão 3 volts e máximo 1 mA cada, e 2 resistores de 1.500 ohms cada um, 1,5 kΩ. O circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido por I máximo é. Então, ele quer que os dois sejam acesos e percorridos por I máximos. Tá legal? Ele dá aqui alguns circuitos e pede que a gente analise qual deles é o correto. Bom, esses são os dados, né, que são fornecidos. A força eletromotriz da bateria, 4,5 volts. Eu tenho 2 resistores de 1.500 ohms. O I máximo dos diodos é 1 mA e cada diodo tem que funcionar com tensão de 3 volts. É no mínimo, porque ele funciona com 3 ou mais volts. Tá legal? Olha, esse aqui eu cortaria de cara. Por quê? No gerador, a corrente sempre vai do tracinho menor para o maior, né? Do potencial menor para o maior, tá? Então a corrente faria isso aqui, ó. Se ela fizer isso, ela não vai conseguir passar pelo diodo, porque ela passaria isso aqui é uma barreira da corrente, né? Lembra? Eu disse que ela vai da parte maior do triângulo para o menor, para o vértice do triângulo. Não teria como passar. A mesma coisa esse outro, né? Esse outro também, pelo mesmo motivo. A corrente não teria como percorrer esse sentido. Esse aqui também não, porque a força eletromotriz da bateria é 4,5, tá bom? Se eles são colocados em série, os diodos, pense nesse ponto do meio aqui, né? As DDPs, elas são divididas para os dois. Eu teria esse 4,5, seria dividido para os dois. Seria 2,25 para um, 2,25 para o outro. Tá? Não dá, eles funcionam com no mínimo 3 volts. Então esse aqui também eu cortaria, né? Bom, vamos ver o item B. O item B parece mais promissor. Veja, olha, eu tenho aqui assim, olha, a força eletromotriz da bateria, ela é igual, olha, aqui, ó, ela é 4,5, então aqui também é 4,5, aqui também é 4,5, tá certo? Que são circuitos em paralelo. Então vamos pensar nesse aqui, ó. Esse 4,5 vai ser a DDP para esses dois aqui, ó. Para essa resistência, esse resistor, né? Cuja DDP é R vezes I, mais o 3, que é a tensão mínima para o resistor, tá bom? Daqui eu tiro que RI é 1,5. Se lembrar que o R é 1.500, a corrente vai dar 1 mA, que é o que ele quer. Aí a mesma coisa seria aqui. Então eu teria que o diodo estaria funcionando com 3 volts e a corrente seria 1 mA. Beleza. Agora veja por que o item A não daria certo. Porque se aqui é 1 mA e aqui é 1 mA, então nesse nó chega 1 mA mais 1 mA, nesse resistor estaria passando 2 mA. Tá certo? 2 mA. Se chega aqui 2 mA, a tensão nos terminais desse resistor, já que ele é 1.500 ohms, teria 3 volts. É o R vezes I. 1.500 vezes 2 vai dar 3 volts. Então, só esse pedaço sendo 3, e para esse outro pedaço não tem como dar 3, porque a tensão aqui é 4,5. Se aqui é 3, sobraria só 1,5 para esse conjunto. Não daria certo. Eles têm que funcionar com 3. Então, a alternativa correta, tá certo? É a alternativa B. Esse aqui também é bonitinho. É questão 8, questão 110 da prova, né? Questão de eletrodinâmica básica. Uma caixa decorativa utiliza 2 pequenas lâmpadas, olha lá, L1 e L2, elas estão aqui, né? L1 e L2. A L1, ela tem esses dados nominais, ela funciona com 6 volts e tem 9 watts de potência. Já a L2, os dados nominais são 12 volts e 18 watts. Ligadas em série a uma bateria de tensão VQR, né?
Não é dado o valor aí. Bom, muito bem. Um fio resistivo QR, um fio resistivo, quer dizer, não é um fio de resistência nula, tá bom? É um fio com resistência não desprezível. De 48 centímetros está ligado em paralelo à bateria, tá bom? É um resistor contínuo, um fio com um certo diâmetro, um certo comprimento, uma certa resistividade. O circuito também tem um amperímetro com 2 terminais. Esse amperímetro aqui. Vamos lembrar que os amperímetros, eles têm resistência desprezível, né? Isso aqui é praticamente um fio, então, né? Eles não interferem na corrente, na resistência total. Então. O outro terminal S está livre, pode ser ligado, deve ser ligado nesse fio resistivo QR. Em algum ponto aqui ele pode ser ligado. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá uma mudança de tensão a qual as lâmpadas são submetidas. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis. Então, a não ser esse QR, todos os outros fios têm resistência desprezível. A figura ilustra esse circuito. Em qual desses pontos, A, B, C, D, E, né, deve ser conectado esse ponto S para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as suas especificações de tensão e potência elétricas fornecidas? Deve ser ligado em A, em B, C, D ou E. Bom, desenhei aqui, transferi para cá o desenho. A lâmpada 1, a potência é 9, ele pede que elas funcionem segundo os dados nominais, né? E a tensão, então, 6 volts, eu posso descobrir a corrente que passa por ela, lembrando que P igual a U vezes I. Usando a primeira lei de Ohm, U igual a RI, então a tensão sendo 6, a corrente 1,5, eu descubro que a resistência dessa lâmpada, vista como um elemento resistivo, uma lâmpada incandescente, né? A resistência seria 4 ohms. Vou fazer a mesma coisa para a lâmpada 2. P igual a U vezes I, potência é 18, isso é dado, tensão é 12, isso é dado, a corrente vai ser 1,5. Então ela também vai ser percorrida por corrente 1,5. O exercício pede isso, que os dados nominais sejam respeitados. Isso impõe que a corrente aqui, se é 1,5, aqui também seja 1,5. Ou seja, não vai passar nada para cá. Ainda que esse cabo seja ligado aqui, esse cabo não vai ser percorrido por corrente. É 1,5, 1,5. Se fosse 1,5 e 1 ou 2, aí sim teria corrente aqui, tá certo? Mesma coisa calculando aqui a resistência da lâmpada 2, U igual a RI, U é 12, corrente 1,5, resistência 8. Bom, então, conclusão aqui que a corrente aqui vai ser zero, tá legal? Corrente zero. Significa, então, que eu posso pensar aqui como um fio. Um fio, aliás, um perímetro é isso. Isso não quer dizer que ele não seja percorrido por corrente. Nesse caso, ele é apenas um fio, tá certo? Unindo esses outros dois. Tá? Unindo todos esses pontos, que tem o mesmo potencial, né? E esse cabo resistivo. Eu não sei exatamente onde ele vai ter que ser ligado para que o problema seja contemplado, mas é um fio. Muito bem. Agora vamos ver. Eu tenho que impor que a corrente é que seja zero. Então eu tenho que descobrir aonde ele deve ser ligado, onde esse fio deve ser ligado. Bom, a DDP em R1, eu chamei esse trecho aqui, eu não sei até que ponto vai, né? A resistência desse trecho eu chamei de R1 e desse trecho eu chamei de R2. A DDP em R1 tem que ser 6 volts. Por que tem que ser 6 volts? Porque esse trecho está em paralelo com a lâmpada. Se a lâmpada está sob DDP de 6 volts, esse pedaço também tem que estar. Porque aqui são fios de resistência desprezível. Eles estão em paralelo. 6 volts aqui, 6 volts aqui. Então, se a DDP é 6 volts, e eu sei que U é igual a R1, RI, eu tenho que 6 é igual a R1 vezes I'. Eu estou chamando de linha porque eu chamei de I lá em cima, que é 1,5, eu não sei quanto é aqui. Estou chamando de linha. Essa expressão 6 igual a R1 I', eu vou chamar de 1. Vou fazer a mesma coisa para esse outro trecho, tá bom? A DDP aqui é 12, pelo mesmo motivo, eles estão em paralelo. Esse trecho, que é uma resistência, é um resistor, está em paralelo com aquela lâmpada e, portanto, a DDP é a mesma, é 12. Tá certo? É 12. Então, U igual a R2 vezes linha. Eu sei que a corrente é a mesma, porque aqui não passa corrente. A gente descobriu isso. E é zero. Então, eu tenho que 12 é igual a R2 e linha. Eu chamei isso de 2. Agora, eu vou dividir a expressão 2 pela expressão 1. Eu tenho 12 sobre 6 é igual a R2 e linha sobre R1 e linha. O e linha cancela. 12 sobre 6 é 2. Eu descubro que a resistência 2 tem que ser o dobro da resistência 1. Sem grandes conhecimentos, né? Além do basicão, que é a primeira lei de Ohm, potência U vezes I. Não usei mais nada. Agora eu tenho que lembrar
da segunda lei de Ohm, que a resistência de um resistor é proporcional ao comprimento. Um resistor uniforme, proporcional ao comprimento. Aliás, a segunda lei de Ohm, que diz que a resistência é proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área de seção transversal e depende de uma coisa chamada resistividade do material. Cobre tem a sua resistividade, ouro tem a sua, prata, ferro, né? Cada condutor tem a sua. Mas aqui basta lembrar que quanto maior o comprimento, maior a resistência. É proporcional ao comprimento. Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, lembrando então disso que eu acabei de falar sobre a segunda lei de Ohm, esse pedaço tem que ter o dobro da resistência desse. Então tem que ser o dobro do comprimento. Esse aqui fica com 4 pedaços, esse com 2. Então é claro que é no B que eu tenho que ligar, certo? E, portanto, a alternativa correta é B. Eu acho que é resolvido de modo simples. Isso poderia se complicar muito se a gente não usasse esses recursos mais simples. Fica aí, deixe nos comentários o que você achou da resolução. Pessoal, isso aqui é pura intuição. Vocês vão ver, é o nosso nono exercício, questão 114. Olha, já viram esse negócio de pneu que está desbalanceado, precisa balancear, né? Esse balancear é quando ele está com mais massa de um lado que do outro, por algum motivo, e aí os caras colocam um pedacinho de chumbo, né, de um lado para equilibrar. Vamos lá, nos automóveis é importante garantir que o centro de massa de cada conjunto roda-pneu coincida com o seu centro geométrico. Tá bom, para não ficar capengando, né? Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, na qual o conjunto roda e o pneu é colocado para girar a uma velocidade de valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicado pela máquina, o mecânico apresenta o esquema a seguir com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. Pessoal, isso aqui é mãe, hein? É mãe, olha. A máquina está indicando que o centro de massa está aqui. Significa que a roda estaria tentando girar para esse lado aqui, ó, balanceada. Eu tenho que colocar massa de modo a puxar o centro de massa para cá, para o centro. Puxar para cá significa colocar mais massa para essa região, para que o centro de massa venha para cá. Ele pergunta em qual desses pontos eu devo colocar um pedacinho de chumbo para puxar o centro de massa para cá. Olha, é no 3, pessoal, né? Se eu coloco o chumbo aqui, eu estou obrigando o centro de massa a vir para cá, porque eu aumentei a massa desse lado, tá certo? Então o centro de massa é arrastado para cá. Eu diria que esse problema basta a gente ser atento e, portanto, a alternativa seria a C. Esse aqui é um exercício de efeito Doppler. Sabe aquela coisa assim, vê uma ambulância e faz... O som da ambulância ou de um carro de corrida, é fácil ver isso, ele é mais agudo enquanto o carro se aproxima e mais grave quando se afasta de você. Isso é o tal do efeito Doppler. Vamos conversar sobre isso. Uma ambulância em alta velocidade com a sirene ligada desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. Tá legal. Então, uma pessoa mirando um radar para pegar as pessoas que estão excedendo a velocidade, né? E a sirene está ligada da ambulância. O radar emite ondas de rádio com frequência F0 ou FO, que são refletidas pela dianteira da ambulância, retomando para o detector com frequência FR. Tá bom, FR deve ser frequência refletida, da onda refletida, alguma coisa assim. A percepção do operador é que aquele FO deve ser então a frequência emitida pelo operador. Do radar, em relação ao som emitido pela sirene, é de que esse se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. É preciso prestar muita atenção na pergunta que o Enem faz. Na pergunta. Aquilo lá foi um texto e tal, né? Durante a aproximação do operador, provavelmente, né? Como o operador percebe o som da sirene? Vamos lá, essa é uma primeira pergunta. Vamos primeiro pensar nela. É o que eu falei da ambulância agora há pouco, né? Quando a ambulância se aproxima de você, é um som mais agudo. E quando se afasta, é mais grave. Então, só por aí já dá para a gente saber que, como ele percebe o som da sirene, né? É mais agudo. Já dá para jogar fora A e a F. E qual a relação entre as frequências recebida por ele, né? Refletida pela ambulância e a emitida por ele pelo radar? Bom, isso vamos ver. Vamos conversar em seguida. Olha, vamos ver o que é o tal do efeito Doppler, né?
O efeito Doppler é um efeito que me faz receber ondas, não só sonoras, com maior ou menor frequência do que aquela realmente emitida pela fonte, em função de movimentos relativos da própria fonte ou do observador também, ou de ambos. Veja aqui, por exemplo, essa ambulância. Ela está emitindo ondas sonoras da sua sirene e andando aqui para a direita. O que é que acontece com as ondas sonoras que ela emite? Ela vai, vamos dizer assim, comprimindo as ondas. Não é bem isso. Na verdade, quando ela emitiu essa frente, ela estava lá atrás. Quando ela emitiu a segunda frente de onda, ela estava mais próxima. Quando emitiu a terceira, mais próxima. Ela está trafegando no sentido de movimento das ondas. Isso faz com que a distância entre uma frente e outra seja menor do que seria se ela estivesse parada, se a fonte estivesse parada. Isso faz com que o comprimento de onda das ondas seja menor. Então, esse observador desse lado vai receber um menor comprimento de ondas, tá certo? Porque a fonte se movimenta no sentido das ondas. Então, à medida que elas são produzidas com menor comprimento de onda, porque a fonte vai atrás delas. Se o comprimento de onda é menor, a frequência é maior. Por quê? Porque esse observador vai receber mais ondas por segundo, porque elas estão mais próximas uma da outra. Então, no ouvido dele, vão chegar mais ondas por segundo. Você pode pensar também na expressão V igual a lambda F, da velocidade, né? Se o lambda é menor, o F é maior, para que a velocidade seja a mesma. Então, se a frequência é maior, o som é mais agudo. É o que acontece quando a ambulância está chegando, mais agudo. Por outro lado, o observador está aqui, a fonte está se afastando dele. Veja, como ela está se afastando, as ondas que ela emitiu vão ganhando um comprimento de onda maior, não é? Porque ela se afasta de cada frente de onda que ela produziu. Comprimento de onda maior significa frequência menor e, portanto, som mais grave. Esse indivíduo aqui vai receber menos ondas por segundo, por isso que a frequência é menor. Frequência, no fundo, vamos chamar assim, né? É quantas frentes de onda você recebe por segundo. Você recebe menos, menor frequência, som mais grave. Isso é efeito Doppler. Agora, imagine o cara lá do radar, ele mandou ondas com uma certa frequência. Elas bateram na ambulância e vão voltar, mas a ambulância vai atrás delas, né? Acontece isso aqui também, vai atrás delas. E o cara vai acabar recebendo uma frequência maior, um som mais agudo. A frequência com que ele vai receber a onda de volta é maior. Ele chamou de FR, a frequência de volta, não é isso? E FO, a frequência de vinda. Então, FR vai ser maior do que FO. E, portanto, a alternativa correta vai ser D de dado. Questão 11, 118 da prova. Mirascópio 3D. Já ouviram falar nisso ou não? Produtor de ilusão instantânea. É esse brinquedo aqui que a gente compra pela internet. O equipamento ilustrado na figura, de dimensões apresentadas no esquema, é composto por dois espelhos côncavos E1 e E2, apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice de E1 coincide com o foco de E2 e vice-versa. Na abertura circular E2 é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E1. Eu não sei se é um cavalinho ou um cachorrinho, né? Às vezes parece um cavalinho. Essa imagem é formada a partir de raios procedentes do objeto, refletidos por E2 e E1, respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão de fato visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque a superfície de ambos os espelhos são de extrema qualidade. Aí ele pergunta assim, a natureza da imagem tomada e a distância entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem é... Bom, vamos conversar sobre esse brinquedo aí. Pessoal, esse brinquedo, cujo nome eu nem conhecia, é esse aqui que eu tenho na mão, tá? E que corresponde a esse desenho que aparece aqui, tá? Então, o brinquedo pode ser comprado na internet, é bem legal. São dois espelhos côncavos, tá? Um virado para o outro. Olha lá, dois espelhos côncavos. Um tem um furo no meio, onde está meu dedo, e o outro não tem furo. No fundo desse segundo se coloca um pequeno objeto, no caso do meu aqui, é uma aranhazinha de plástico, pode ser qualquer outra coisa, né? E nós colocamos um sobre o outro. E o legal, não vai dar para ver aqui, eu posso mostrar em outro momento, mas conforme a posição que você coloca em relação a você, você consegue ver esse objeto, no caso meu aqui é uma aranhazinha, né? Projetada no ar, como se ela estivesse aqui, dá vontade de pegar assim. A gente dá a impressão que pode pegar com o dedo. Tá? Esse é o brinquedo. Muito bem. E é esse brinquedo que se refere ao exercício do Enem. Então tem um espelho côncavo aqui embaixo
e outro voltado sobre ele aqui para cima, né? Diz o exercício o seguinte: o espelho de baixo tem um foco que coincide exatamente com o vértice do de cima. Então, esse ponto aqui é o foco do espelho de baixo. E no caso do espelho de cima, o foco dele está aqui no vértice do de baixo. E a gente tem que lembrar que o raio de luz que parte do foco, ele se reflete paralelamente no espelho. E o contrário também, né? O que passa, que atinge o espelho paralelamente ao eixo óptico principal, ele se reflete passando pelo foco. Então imagine esse raio de luz que sai do macaquinho, tá? E vai, veja, ele está saindo aqui do foco do espelho, né? Do espelho de cima, está saindo do foco. Ele vai atingir o espelho e como é que ele se reflete? Paralelamente ao espelho, tá certo? Só que ele se reflete nesse espelho, tá certo? Se reflete nesse espelho. E como ele é paralelo ao eixo óptico desse espelho, aonde ele vai bater? No foco desse espelho, tá certo? Mesma coisa esse outro aqui, ó. Esse outro raio de luz sai do cavalinho, tá bom? Que está no foco do espelho de cima, tá bom? E ele vai bater no espelho de cima. E ele volta então paralelo. E atinge o espelho de baixo de modo paralelo ao eixo óptico. E o que acontece no espelho de baixo? Ele é refletido e vai bater no foco do espelho de baixo, tá certo? Então, essa dupla reflexão vai formar uma imagem aqui nesse ponto, no vértice do de cima, que é essa imagem desse cavalinho. E como é um encontro real de raios de luz, é uma imagem real, tá certo? Por isso ela pode ser projetada, e ela é projetada aqui no ar, muito bem feitinha, você vê mesmo, como eu disse, dá até vontade de pegar a imagem ali no ar, tá bom? Então é uma imagem real. Ele pergunta aqui a natureza da imagem formada. É real. Então eu já jogaria fora os itens D e E, que dizem que a imagem é virtual. A imagem é real. E ele pergunta também a distância vertical entre cada ponto, objeto e o seu correspondente ponto imagem. A gente não tem usado muitas expressões, né? Mas ponto objeto e ponto imagem corresponde mais ou menos ao objeto e à imagem, tá certo? A gente fala ponto porque é o ponto como se estivesse saindo a luz dali. O ponto objeto então seria aqui e o ponto imagem seria aqui. Seria aqui, na verdade, né? Então a distância vertical entre eles, qual seria? 3,8 mais 3,8, que é 7,6. Então a resposta seria o item C, real e 7,6. Ok? Exercício 12, questão 119 da da prova. Praia, estamos pensando nas férias já, né? Muitas pessoas ainda se espantam com o fato de um passageiro sair ileso de um acidente de carro enquanto o veículo teve perda total. Essas pessoas talvez considerem equivocadamente que os carros mais seguros são os que têm as estruturas mais rígidas, ou seja, estruturas que durante uma colisão apresentam menor deformação. Na verdade, o que ocorre é o contrário. Por isso, a partir de 58, passaram a ser produzidos carros com partes que se deformam facilmente. Assim, além do cinto de segurança e dos airbags, os carros modernos passaram a contar com um dispositivo de segurança conhecido como Crumple Zone, região deformável em inglês, conforme a figura. Considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como um sistema isolado, o Crumple Zone aumenta a segurança dos passageiros, porque durante uma colisão, a deformação da estrutura do carro... Bom, isso é uma coisa interessante, né? A gente vê acidentes de carro aí na internet e é impressionante a destruição do carro. Vocês já devem ter visto aí no YouTube e tal, esses vídeos com acidentes de carro, de caminhão, uma coisa maluca, maluca. A gente fica pensando, como é que esse cara saiu vivo, saiu ileso dessa batida, né? O carro vira, se arrebenta, vai pedaço para tudo que é lado e o cara sai inteiro de lá. Dá a impressão que tudo foi destruído. E às vezes a gente tem realmente a impressão de que aqueles carros antigos, feitos de metal pesado, rígido, eram mais seguros. É o contrário. Aqueles carros muito rígidos, feitos de lata pesada, né, muito grossa, aqueles eram perigosos, porque o choque era todo transferido para os passageiros, porque a lata resistia. E o interessante é que elas não resistam, que elas absorvam o impacto, como é o caso dos carros modernos. Veja nessa figura aqui, a frente do carro está absorvendo o impacto, não é? E não está transferindo todo o impacto para os passageiros, tá bom? O que acontece
numa batida hoje, com esses carros modernos, além de ter o airbag, né, uma proteção acessória e uma batida muito grave ele é acionado, né, é que a energia cinética do carro, nessa batida, ela é transferida para essa parte que se desmancha. Essa que é a vantagem toda, né? Vamos ver então aqui as alternativas. Aumenta a segurança porque a deformação da estrutura do carro aciona os airbags? Não, ela não aciona os airbags necessariamente, né? Só em alguns casos. Absorve a energia cinética do sistema, isso sim. A energia, a velocidade, massa vezes velocidade ao quadrado, aquilo é absorvido nessa batida e impede que essa energia toda seja absorvida de nós, né? Os passageiros estão lá dentro. Por isso que a alternativa seria a alternativa B. Esse é um exercício de acústica, mas é tranquilo, é mais leitura de gráfico do que outra coisa. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destaque-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Quanto mais longe você está de quem está falando, menos você entende o que ele está falando. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distingam com precisão aquilo que a pessoa está falando, né? Os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala dos seus professores. É o preço de sentar no fundo, né? Considere a situação exemplificada pelo infográfico. À distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis. 1 metro, 60 decibéis. O nível sonoro, né? E diminui com a distância. Considere ainda que o ruído de fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis. Um ruído de fundo. E que, para ser compreendido, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído. Deve estar acima de 45 decibéis, se for o fundo da sala. Deve ser 50, então, né? Para um valor máximo de ruído de fundo, a maior distância que o estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é próxima de. Veja, se o ruído de fundo é 45 e para ele compreender bem tem que estar 5 acima disso, tem que ser no mínimo 50, né? Vamos ver onde bate o 50? O 50 está aqui, né? 50 bate em 3 metros aqui, ó. 50 bate em 3 metros. Ele deve estar, nesse caso dessa sala, com ruído de fundo de 45 decibéis, que é bastante, né? Ele deve estar no máximo a 3 metros do professor para entender o que ele fala. Sala barulhenta essa também. 3 metros do professor. É o que eu li aqui, né? 45 mais 5 dá 50, e o 50 bate aqui no 3 decibéis, no 3 metros. Alternativa, então, A. Vamos lá, um exercício de coletor solar que esquenta as águas em casa, né? Quem tem coletor solar. O sol esquenta aqui a água que passa por esses tubos, né? Entra água fria, sai quentinha, vai lá para o boiler. Ele pergunta assim: o processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é fusão, absorção, condução. Precisa tomar cuidado com os exercícios, porque ele está perguntando o seguinte, hein? Processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores para o reservatório térmico de água. Tá? Porque veja, olha, irradiação é assim, o calor que vem do Sol é irradiação, é uma transferência de calor que vem do Sol e é absorvido aqui pelas placas. Mas não é isso que ele está perguntando. Está perguntando daqui para o boiler, né? É a água, certo? Que transfere calor para lá. Tá bom? Condução? Não, condução, por exemplo, talvez aqui tem metais, né? O Sol esquenta os metais, ele vai andando pelo metal, vai sendo conduzido. É condução de calor, mas não é isso que ele está perguntando. Precisa tomar cuidado com isso. É a transferência de calor dos coletores para o reservatório térmico. Quem leva o calor é a água. Ela vem fria e sobe quente. Né? Esse processo em que massas transportam calor em função da diferença de temperatura de uma para outra, vem fria e sobe quente, chama convecção. A resposta é essa, é convecção. Alternativa E. É o que acontece com os ventos, por exemplo. Massas mais frias, massas mais quentes, né? Elas se chocam e aumenta a pressão de um lado, pressão do outro, e a movimentação do ar. Isso vai criar os ventos, por exemplo, né? Correntes marítimas, diferenças de temperatura. Isso é a transferência de calor de uma massa para outra. Tá? Isso é convecção. Tá bom? Precisa tomar cuidado com a pergunta que foi feita. E aí, pessoal, chegamos ao nosso último exercício, né? Questão 129, e diz assim: em aeroportos,
Por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para sua inspeção por aparelhos de raio-x. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis, notebooks ou laptops de malas, mochilas ou bolsas para passá-los isoladamente pela esteira. Que explicação física justifica esse procedimento? As pessoas acham que o raio-x vai apagar os dados, né? Vai prejudicar o HD, o computador, mas não é isso não. O computador é uma coisa meio rígida, né? Tem componentes muito rígidos, ele é grosso. E se ele estiver lá dentro da mala, ele não permite que o inspetor veja o que está embaixo dele. Ele impede que se veja do outro lado. Porque essa emissão de raio-x é muito leve, exatamente para não prejudicar coisas que estejam lá. O aparelho médico pode estar lá e não prejudica, não. O problema é esse, não permite que você veja do outro lado. Então, por exemplo, item A, os raios-x não interagem com os componentes metálicos do computador, o que impede a formação de imagens. Né? Vamos ver. Os raios-x desmagnetizam os discos rígidos. Não, também não. A alternativa é D, os raios-x não atravessam os componentes densos do computador, o que impede a visualização do outro lado. É o que eu falei para vocês, né? Tá certo? Não tem nenhuma outra questão aí. Né? O raio-x ioniza os materiais metálicos. Não, a intensidade ali é baixa. É mais para você visualizar mesmo o que tem ali. Se tem uma arma, né? Se tem uma coisa assim. A intenção é segurança. Né? E um computador fechado, ele impede que você veja. O próprio monitor impede que você veja do outro lado. É uma questão de segurança só. Pessoal, com isso a gente encerra essa resolução de 15 questões. Se possível, deixe embaixo aí o comentário que vocês têm da prova. Vocês acharam dessa prova 2024 do Enem, tá bom? Se possível também, eu peço aí que vocês dêem uma ajuda no canal, se inscrevam aí no canal, deixe comentários. Gostaram das explicações? Expliquei direitinho ou não? As coisas ficaram bem explicadas? Foi muito difícil? Escrevam aí o que vocês acharam, tá bom? E se gostaram das explicações, curtam aí o canal, isso vai nos ajudar bastante. O canal é novo, está começando, isso vai ajudar bastante. Um grande abraço e boa prova para quem for fazer o Enem. Uma excelente prova.